Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos agora que Teu Espírito traga calma, tranquilidade a Ruth daquilo que ela já expôs. E a gente começa sempre o nosso concílio com os candidatos que se submetem, fazendo a pergunta, né, a inicial e fundamental, né? Como foi a sua conversão, a sua experiência de conversão? Olá, bom dia a todos. Antes de responder qualquer coisa, pastor, eu gostaria de orar, por favor, com permissão. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Amém, Jesus. Obrigada porque o Senhor está aqui hoje. E mais uma vez seja glorificado. Por favor. Apesar de tudo, Senhor, que eu estudei, eu te dou liberdade para que a tua vontade prevaleça em cada palavra que sair da minha boca. Eu estou nervosa, Senhor, mas eu peço que o teu Espírito possa aquietar a minha alma. Amém. Mais uma vez, obrigada por tudo, meu Rei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como já foi dito, eu sou a Ruth, mulher prudente Daniel Catala. Tenho 25 anos, sou angolana, africana, batista, bem batista, pastoreada, muito bem pastoreada pelo pastor Edilson e a pastora Marli Dias. Estamos a caminho de 5 anos já lá. E a minha conversão, eu nasci no lar cristão, mas como sempre digo, filho de crente não é crentinho, filho de crente precisa se converter. E comigo não foi diferente. Eu, apesar de nascer no lar cristão e ser filha de pastores, vendo os meus pais trabalharem na obra de Deus, eu cresci um pouco, não revoltada, mas um pouco, talvez indignada, porque nasci num contexto de guerra em Angola, que terminou só em 2002. E o meu pai pregava que Deus era amor, mas essa pregação para mim não fazia sentido, porque eu via ódio, eu via gente morrer, eu via fome, e meu pai pregava que Deus era provedor, mas também não fazia sentido. Enfim, várias coisas que eles pregavam, eles ensinavam, não fazia sentido para mim, e eu sempre tive dificuldade de entender por que os meus pais tinham que cuidar do povo quando meu pai pregava que Deus cuidava do seu povo. Porque eu cresci numa casa onde tive que dividir sempre o pão, a cama, os remédios, a roupa, os sapatos, tudo. Porque os meus pais eram pastores nesse contexto de guerra e todo mundo ia lá na casa do pastor. Todo mundo falava assim: se você precisa de alguma coisa, vai lá na casa do pastor Daniel. Todo mundo ia parar na nossa casa. Aos 14 anos, eu sofri bullying na escola e eu lembro que eu cheguei para minha mãe e eu disse assim: mãe, fala com Deus para que Ele possa falar comigo. Ela olhou bem para mim e disse assim: já está na hora, fala com Ele você mesmo. Eu ainda insisti, eu disse: mãe, por favor, você que é pastora, você ora, fala você, mãe. Porque na verdade eu tinha meio que medo ou receio de ir diante do Senhor falar com Ele eu mesmo. E ela disse: não, já está na hora, fala com Ele você mesmo. E eu cheguei para Deus e disse: Senhor, é o seguinte, o Senhor já sabe mesmo qual é a minha opinião sobre o Senhor. Eu até gosto de você, mas assim, tenho mais dificuldade de acreditar em algumas coisas porque vejo isso, aquilo. Quero te perguntar isso, aquilo. E amém, em nome de Jesus. A primeira vez foi assim, depois foi assim novamente, até que eu disse: bom, hoje eu vou falar para ti como eu me senti, quanto orgulho que eu sofri. E eu comecei a abrir o meu coração, de repente eu fui ver que eu comecei a chorar. Não entendi muito bem o que aconteceu, mas terminei a oração. Outro dia gostei daquilo que estava acontecendo comigo, voltei lá, comecei a falar. E simplesmente algo começou a acontecer. Quando eu chegava diante do Senhor para orar, eu saía vazia e voltava cheia. Chegava triste e voltava sorrindo, simplesmente feliz, satisfeita. E aí eu falei com os meus pais, eu disse: eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador, eu quero viver para Ele. Eles oraram comigo, oraram por mim, eu aceitei. Aí fugiu o batismo até essa época, até antes dos 14. Aí depois que eu aceitei, depois que eles oraram comigo, eu aceitei. Eu disse: agora quero ser batizada. Fiz nós chamamos em Angola de catequese, foram 3 anos, quase uma faculdade.
Foram 3 anos de catequese, estudando a Bíblia, estudando os princípios bíblicos. E aí me batizei, até hoje lembro, foi no dia 14 de maio, fui batizada. E aí esse foi o meu processo de conversão. Muito bom. Na sequência, obviamente, né, deve ter acontecido outro evento importante que a gente nós chamamos de chamada, né? Quando é que deu essa chamada, essa vocacionada no seu coração? Você pode contar um pouquinho para que todos possam saber? Sim. Depois que isso aconteceu, aos 16 anos, o meu pai mesmo se preparou para a obra missionária. Comecei a trabalhar como monitora de crianças. Depois passei para o grupo de evangelização e começamos a viajar pelo município. E eu lembro que nós fomos numa pequena aldeia chamada Socobala, que é um lugar muito importante para mim. E nós chegamos lá, eu percebi que nessa viagem nós orávamos pelas pessoas, a palavra era ministrada e tudo, e depois nós íamos embora. Eu comecei a questionar e perceber que havia uma lacuna, que era mais do que necessário chegar, orar, fazer um culto e ir embora, que era necessário um acompanhamento, estar aí com as pessoas, caminhar com as pessoas, e ensinar as pessoas para que exista uma consistência no relacionamento delas com Deus. E então eu comecei a sentir alguma coisa diferente. E nessa fase, ainda praticamente minha adolescência, na escola eu comecei a sentir a necessidade de começar a falar de Deus. E eu negociava com os professores assim: se você me deixar fazer uma oração antes da aula, eu vou me esforçar para tirar 20, porque em Angola a noite é de 1 a 20, né? Aqui no Brasil é de 1 a 10, mas eu dizia: eu vou tirar 20 na tua disciplina, só me deixa orar. Eles aceitavam, então eu tinha que estudar o máximo, porque aquela oração me custava 20 de nota. Então, mas era legal a negociação, eu fazia isso. E eu lembro que os meus colegas, eles falavam assim: vamos fazer cola, mas nem convida a Ruth para fazer parte desse negócio, porque essa daí é pastora, não vai aceitar fazer esse negócio. E os meninos também, quando me paqueravam, falavam assim: olha, paquerar a Ruth é difícil, porque ela só fala das coisas de Bíblia, só fala coisa de igreja, e ainda antes de aceitar, assim, conversar contigo, te convida para ir também na igreja dela, nas atividades, é meio complicado paquerar a Ruth. E eu lembro também que na igreja, eu conversava com os jovens, além dos cultos, nos domingos, eles me procuravam para conversar, e cada experiência que eu tinha de sentar ouvi-lo, conversá-lo, aquilo era muito eletrizante. E quando ele acatava então o conselho bíblico que a gente assim, conversava, orava e lia o que a palavra de Deus dizia, e a pessoa obedecia e dava certo, e ela via a transformação, era muito eletrizante ainda. Eu era a primeira a chegar na igreja, a última a fechar a igreja. Aí eu comecei a entender que Deus estava me chamando para isso, e eu aceitei realmente caminhar com as pessoas, e esse foi... Amém. Então você tem convicção, Tenho. certeza absoluta que Deus te chamou para essa tarefa tão especial, né? Tenho. Que é pregar o evangelho, que é pastorear. Amém. Começando, a gente vai trabalhar um pouco questões na área de bibliologia, e eu queria lhe perguntar o que significa esse livro para você. Esse livro, para mim, eu vim aqui, pastor, obrigada. Esse livro, para mim, é a minha vida. Esse livro, segundo o Salmo 119, o verso 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos e a tua palavra. Esse livro é meu manual de fé e prática. Esse livro é o meu instrumento de trabalho. Quando Jesus Cristo, na oração sacerdotal, em João 17:17, ele fala com o Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a minha verdade, é o que me rege, é o que me educa, é o que me instrui. Ok. Ele contém a palavra? É a palavra. Ok, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre revelação. A palavra revelação significa desvendar o que está encoberto. Revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo aos homens, dando a conhecer a si próprio, aos seus propósitos e a sua vontade. Okay. E inspiração? Inspiração é a atuação que Deus faz sobre a vida dos homens. É a atuação que Deus fez sobre a vida de Deus sobre a vida dos homens, estimulando-os a escrever o que nós temos hoje como a revelação bíblica. 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada para instruir, para exortar, para educar.
E 1 Pedro 2,21 também fala sobre isso. Muito bem. Você falou de revelação e você deu uma definição, né, bem abrangente. Mas eu queria que você detalhasse um pouco mais. Existem alguns tipos de revelação? Sim, existem dois tipos de revelação. Revelação geral e a revelação específica. Pode falar olhando para os pastores. A revelação geral e a revelação específica. A revelação geral, ela é manifesta através da criação, através da natureza. O Salmo 19 diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. E através da história, também quando nós estudamos a história, vemos a revelação de Deus e através da personalidade humana ou consciência humana. E a revelação específica, ela é manifesta através da unidade de Deus, através da graça de Deus, mas a principal demonstração da revelação específica é a vinda de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O principal propósito da revelação específica é a redenção do homem. Ok. A Bíblia contém erros? A Bíblia é inerrante. E eu acredito nisso. Podia falar um pouquinho sobre iluminação? Iluminação é a atuação de Deus na vida de leitores da palavra, e professores, orientadores e todo aquele que se coloca à disposição para conhecer mais de Deus. Agora vamos passar um pouquinho mais adiante. Eu queria que você, com as suas palavras, e obviamente aquilo que você tem aprendido, sem dúvida, nos dissesse quem é Deus. Defina Deus. Deus é o meu Criador. Deus, João 1,1 diz que Ele é o Verbo. E apesar de todas as coisas que eu estudei como criatura dele, que eu acabei de dizer que ele é meu Criador, é difícil defini-lo. Rubem Alves diz que nem mesmo a teologia, que é um tratado sobre Deus, é suficiente para estudar Deus. Ele diz que a teologia é pequena demais. Porém, nós entendemos que Deus, ele é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou o mundo. Gênesis 1:1 sustenta Colossenses 1:26 e governa todas as coisas. Você tem mais algum texto que possa, vamos dizer assim, não é provar, né, mas demonstrar a existência de Deus? Existe o texto de João 4:23 que diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Existem alguns argumentos que falam sobre a existência de Deus, né? Sim. Você se lembra desses argumentos? Pode falar um pouquinho. Existe o argumento ontológico, existe o argumento histórico, o teleológico, existe o histórico e o teológico também. Alguns, né, dizem que é impossível que tudo isso não tenha um propósito, toda essa criação. Outros dizem que nada é por acaso, que houve uma causa primeira e que essa causa primeira não é maior que a própria criação em si. E outros ainda que dizem que Deus criou. Okay. Qual é a natureza de Deus, então? Deus, ele é invisível, Deus é um ser incriado, Deus, ele é espírito, Deus é imanente, Deus é transcendente. Como é que você pode, assim, em rápidas palavras, definir a relação de Deus com o universo? Bom, a coroa da criação é o homem, né? A cereja do bolo. E Deus, ele se relaciona com a criação de uma forma pessoal, de uma forma única, com cada um ao mesmo tempo, né? Como ele faz isso, só ele mesmo pode dizer. E ele tem prazer nisso, nesse relacionamento, né? Ele criou, ele está aqui e ele... Como criador. Como né? criador. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ruth, sobre os atributos de Deus. Deus, ele tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são características inerentes a ele, são naturais e não são transmissíveis no relacionamento com o homem. Já os atributos comunicáveis são transmissíveis, o homem adquire no relacionamento com ele. Os atributos incomunicáveis são sua autoexistência, João 1, que eu também já citei, a sua imutabilidade. O Salmo 102
Gostaria de abrir. Por favor, fique à O vontade. Salmo 102. Muito importante para todos. O Salmo 102, ele é autoexistente, João 1, ele é imutável. O Salmo 102, 27 diz: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele é imutável. O Salmo 90, e o verso 2 diz: Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Salmo 139 traz outros atributos. Esse último que você acabou de ler diz que ele é o quê, então? Que ele é eterno, que ele não tem fim. Tá certo. Os outros atributos são a sua omnisciência, sua onipotência e sua omnipresença. E o Salmo 139 deixa muito bem claro sobre esses atributos. E os comunicáveis, eles são amor, bondade, justiça, misericórdia, alegria, paz. E nós vemos em Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 22. Qual é a única coisa que Deus não pode fazer? Ir contra a sua própria vontade. Em relação à Trindade, você pode definir para a gente o que é a Trindade? A Trindade é a existência, é a crença na existência de um único Deus manifestado em três pessoas. Porém, é um único essencialmente e manifestar-se de forma distinta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você lembra de algum texto que possa evidenciar isso e provar isso para a gente? Bíblico? Sim, no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ainda no mesmo capítulo, versículo 26, quando já o homem, ele diz assim: o homem se tornou um de nós, se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. E no Novo Testamento, no capítulo 3 de Mateus, versículo 16, quando Jesus Cristo é batizado por João Batista, Jesus foi batizado e do céu o Pai bradou: esse é meu filho em quem me comprazo, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E qual desses três, na sua opinião, é o maior? Não tem uma hierarquia. Ok, vamos passar um pouquinho agora para uma outra área e vamos falar um pouquinho mais daquele, que é Salvador, Amém. Senhor. Para você, Jesus, quem é Jesus? Esse é o cara. Esse é, né? Esse é o cara. Não é aquele que o Obama falou, não, né? Essa Ruth, hein? Esse é o cara. Louvado seja Deus. Ele é o meu amigo. Ele é o meu amigo. Ele está aqui. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o meu Salvador. Jesus, quando Pedro começou a conversar com ele, em Mateus 16, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é o Redentor da humanidade. Ele é o meu amigo. Jesus é tudo. Vamos falar um pouquinho desse Jesus que você é maravilhoso, né? Nosso Jesus. Você me falar um pouquinho sobre as naturezas dele. Jesus, ele é homem 100%, porém ele também é 100% Deus. Em João 10:30, Jesus mesmo diz: eu e o Pai somos um. Porém, ele também é homem, porque enquanto esteve entre nós, ele demonstrou-se de forma nua, forma crua. Ele era um de nós. Em João, em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 3, depois que ele ficou 40 dias em oração e jejum, ele sentiu fome, que somente um homem sente. Em João capítulo 4, a partir do versículo 3 também, e em diante, ele teve sede e ele fala para a mulher samaritana: dá-me de beber. Em João 11:35, a Bíblia diz que Jesus chorou, ele se emocionava, ele foi tentado, enfim. E os estados de Jesus, né? A gente estuda um pouco sobre isso. Vamos ver se você lembra. Jesus, ele tem 12 estados.
o de humilhação, para o Filho de Deus ser um homem, isso foi ser encarnado, isso foi, o estado de encarnação foi praticamente uma humilhação, porque ele estava na glória com o Pai. E não posso falar desse estado sem abrir Filipenses capítulo 2. Pode abrir, fica à vontade. Obrigada. Se bem que você tem já de cor muita coisa, né? Mas que bom que abrir, que daí já mostra o texto exato, né? Filipenses capítulo 2. Desculpa, estou um pouco nervosa. Tranquilo. Quer um pouquinho de água? Mais um pouquinho. Obrigada. Filipenses capítulo 2, a partir dos versículos 5, demonstra bem esses dois estados. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte que foi outra situação humilhante para Jesus, e morte de cruz, como escravo. Porém, depois desse estado de humilhação, tem o estado de exaltação. E a partir do verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Satisfeitíssimo. Eu queria agora que você falasse um pouquinho o que significou e o que significa a morte e a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus significou a nossa libertação e a nossa religação, acho que seria esse, a comunhão com Deus que foi quebrada no jardim. Você quis falar reconciliação. Reconciliação. Subiu a palavra. São muitas palavras. A nossa reconciliação com Cristo e sua ressurreição também, mais uma vez, a nossa participação numa vida futura, assim que estivermos definitivamente com Ele. E a ressurreição, você também falou? Sim, a ressurreição significa a nossa vitória, a derrota da morte e a declaração que estaremos, né, que é para aqueles que perseverarem. A gente falou sobre as naturezas, a gente falou sobre os estados de Cristo, de Jesus, mas a gente ainda não falou sobre ofícios. Você lembra? Pode dizer o que cada um significa. Jesus, ele desempenha 3 ofícios. O de profeta trouxe a maior revelação para a humanidade. O de sacerdote, ele fez a expiação dos nossos pecados. E o de rei, ele reinou e ainda agrada reinar. Como profeta, Hebreus 1:1 diz isso. Como sacerdote, 1 João 2:2 diz isso, sobre a expiação dos nossos pecados que ele fez, é nosso expiador. E sobre rei, ele reinou em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: toda a autoridade me foi dada. Ok. Qual é o atual ministério de Jesus, de Cristo? O atual? O que ele está fazendo aqui atualmente agora? Bom, não sei se isso é a resposta, mas em João 14, quando ele foi, ele disse assim: eu vou, mas eu deixo-vos o Espírito Santo Consolador, eu não vos deixarei órfãos. Então ele está conosco através do Espírito Santo. E ele está fazendo o quê? Jesus está fazendo o quê lá? Lá? Qual é a função dele agora? Ele está com o Ele Pai. mesmo disse isso, né? Pai. Sim, a direita do Pai, tá certo. Pai. E ele é o que nosso? Ele é nosso irmão, ele é nosso... Intercessor, advogado? Não, advogado. Ele é o advogado. Tá certo. Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho desse que Jesus falou, né, que ficaria conosco. Né? Você acabou de falar do Espírito Santo, né? Sim. Vamos falar um pouquinho dele. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é lindo.
O Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, em Mateus, no capítulo João 14, versículo 25, Jesus diz assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele sente. O Espírito Santo geme por nós. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é lindo. Em Atos 13, a partir do versículo 5, ele pede que se escolha Barnabé e Paulo para uma missão. Em Atos 12, ele vem. Em Apocalipse, a partir do capítulo 2, nós vemos ele trabalhando, né, nas cartas que João escreve às 7 igrejas e na conclusão sempre que vem claro: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele também fala. Não sei se você falou em relação ao que ele faz com o mundo, o Espírito Santo, em relação àquele que ainda não entregou a vida. Ele convence. De quê? Do pecado e da morte eterna e traz para o coração de Deus. Ok. E no Antigo Testamento, Ruth, como é que o Espírito Santo agia? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e saía das pessoas. O propósito disso era proteger o povo, sempre aparecia protegendo o povo, elegendo reis e trazendo mensagens da parte de Deus para o povo. Ok. Você tem algum exemplo? Lembra de algum exemplo? Sim, em Juízes do capítulo 3, no capítulo 14, ele vem e ele toma-se Davi, né? A palavra usa a palavra apossou-se de Davi, de Sansão, para capacitá-lo, né, como nazireu escolhido, para missões específicas, para demonstrar a força de Deus nele. Uhum. E no Novo Testamento, você até já falou, né, que ele convence o homem do pecado, da justiça, enfim, mas que mais ele faz agora no Novo Testamento? No Novo Testamento, em Atos 1:8, Jesus Cristo, antes de ir, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto recebam o Espírito Santo. E ele diz no versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O que significa que, mais uma vez, ele não só naquele tempo, mas hoje, ele capacita a igreja e todos aqueles que se colocam à disposição para a promoção do reino na terra. Ok. O que significa para você a expressão dom do Espírito Santo? O que é o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo é a salvação. Ok. E batismo? É o que nós recebemos no ato da conversão. Não é uma experiência sobrenatural que a pessoa vai ficar cheia de poder, não, né? Não. Tá. E a plenitude do Espírito? O que significa? A plenitude do Espírito é o que está em Efésios capítulo 5, versículo 18, onde a Bíblia diz: e não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a plenitude do Espírito é justamente essa capacidade que a pessoa tem, sobrenatural, na verdade, ela também é denominada de dinamis, que é a capacidade de falar em nome de alguém, no nosso caso, em nome de Jesus. Você pode falar sobre a evidência ou as evidências dessa plenitude do Espírito? O caráter lapidado, o caráter verdadeiro, o caráter cada vez mais parecido com Cristo. Ok. Quando é que a gente pode dizer que a gente está cheio do Espírito? Nós podemos dizer que nós estamos cheios do Espírito? Bom, eu quero responder essa pergunta com a resposta que Jesus deu aos judeus. Quando eles queriam arrumar uma cilada para ele, e lhe perguntaram qual de todos os mandamentos é o maior, e ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma pessoa que consegue realmente amar a Deus, se esforçando, não é fácil como humanos, mas que busca todo dia amar a Deus acima de todas as coisas e busca
manifestar esse amor a Deus ao próximo, ele está cheio, ele tem buscado essa plenitude, tem a plenitude do Espírito Santo. Mas eu não quis armar nenhuma cilada. Eu sei. Obrigada. Ok. A gente falou em dom, né? Agora eu queria levar essa palavra para o singular e falar sobre dons. Mas não eu vou falar, você vai falar. O que são dons? Os dons do Espírito Santo são os que nós vemos em 1 Coríntios 12. De profecia. Mas o que é que são dons? Os dons são capacitações. Certo. Dadas por quê? Por Deus. Através do Espírito Santo. Certo. Ok. Me fala um pouquinho sobre esses dons, especialmente sobre o dom de profecia, sobre o dom de línguas, sobre o dom de interpretação de línguas. Você pode falar, porque são os dons, vamos dizer assim, que trazem um pouquinho mais de discussão, né? No Antigo Testamento, talvez hoje, se esse conselho fosse naquela época, eu teria menos cuidado para falar do dom de profecia, porque no Antigo Testamento Deus levantava profetas para falar realmente em nome dele. Mas quando nós viajamos um pouco para o Novo Testamento, todo cuidado é pouco para falar dessa coisa de profecia, desse dom de profecia, porque a maior profecia que nós temos é a revelação bíblica. Então tudo tem que passar sempre no crivo da palavra de Deus. O dom de línguas, ele é bíblico, e quando existe revelação e também a luz da palavra procede, então devemos averiguar o dom de línguas. Interpretação, eu falei também, né? Sim, as interpretações, melhor ainda quando alguém fala em línguas estranhas, porque há quem acredite que esse dom de línguas é essa capacidade, por exemplo, de chegar numa nação inglesa e falar inglês sem que você tenha estudado inglês, e já quem acredita que o dom de línguas é o falar coisas estranhas, por exemplo, você mesmo não entende, ou seja, você sente alguma coisa, mas você não entende. Porém, existe também a interpretação que está lá em Atos 2, quando eles falavam na sua própria língua e cada um entendia, mesmo eles falando em suas próprias línguas. E o de interpretação é justamente o fenômeno, né? Porque é algo maravilhoso que também acontece quando alguém fala algo que eu, por exemplo, estou falando coisas estranhas, eu sinto alguma coisa, mas a outra pessoa consegue interpretar aquilo que eu estou falando de forma estranha, de forma diferente. E assim há a edificação Da igreja, e também usa-se para a forma pessoal. Tá. E quando não tem, então, essa interpretação, como é que se faz? Aí tem que sentar e averiguar. Como é que faz? Devemos tolir com cuidado e humildade, sabe, toda a sabedoria. Tá certo. Okay. Você tem um dom? Você já identificou um dom em você? Pastor, alguns dons? Vou excusar-me de falar dois. Tá. Eu amo a palavra de Deus. Eu tenho esmero pela palavra de Deus. Certo. E eu acredito que ela muda mesmo a vida das pessoas, porque eu sou prova disso. Então eu acho que Ele me deu algo que eu sei que não é de mim. Então eu tenho o dom da palavra. Amém. E Dom do ensino, né? Sim, do ensino. E o dom da misericórdia. Porque não gosto que ninguém, nem na minha frente, nem por trás de mim, seja injustiçado, e tenho muita facilidade de sentir a dor dos outros. Então eu me compadeço com as pessoas de forma fácil e sinto prazer nisso. Um pouquinho para a área da antropologia agora, Ruth. Pneumatologia eu já trouxe aqui. Depois os pastores amados aí que quiserem fazer mais alguma pergunta, eu vou fazer no final. Mas eu queria entrar um pouquinho na criação, questão da criação. Como é que todas as coisas foram criadas? Enfim. Gênesis capítulo 1 é o panorama que mostra o processo da criação, o início, e Deus criou através da palavra.
Ele começa dizendo haja, 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 e as coisas vão acontecendo. E o homem também? Não, no homem ele precisou mesmo botar a mão. Ele não disse haja, ele pegou da terra, do pó, e ele soprou nele o Espírito vivente. Ok, você lembra do texto, né? Que fala da criação do homem? Lembro? Decora? Tem que Sabe, procurar. decora tanta coisa. Está em Gênesis, Isso. no capítulo 1, capítulo 2. Não, acho que você está certo. No capítulo 1, pastor, obrigada pela ajuda. Gênesis capítulo 1 e. Versículo 26, passamos o nome. Acho que já citei a nossa imagem e semelhança. Ok. Você considera isso aí o ápice da criação? É assim, um momento, né? Ai, pastor, eu ia falar uma heresia aqui. Eu ia dizer que tudo ficou mais lindo quando Deus criou a mulher, mas tudo bem. Aleluia! Glória a Deus! Eu fiz de propósito. Eu tinha certeza que ela ia responder. Então, né? Mas o homem O ápice foi depois, né? o homem é o ápice da criação. Tá certo. Me fala um pouquinho, Ruth, sobre as teorias que discorrem um pouco sobre a constituição do homem. Existe a dicotomia e a tricotomia. Os dicotomistas acreditam que o homem é formado somente por corpo, matéria e espírito. O que os dicotomistas acreditam também que a alma e o espírito são a mesma coisa. Então eles acreditam que é a mesma coisa. Já os tricotomistas acreditam que o homem é formado por corpo, alma e espírito. E eu sou mais inclinada a acreditar na tricotomia, porque tem um embasamento bíblico a partir de Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é capaz de penetrar a alma, o corpo e o espírito. Tudo bem, eu sei que tricotomista. Sou tricotomista. Não está comigo também. Sim, que bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, se lembrar, claro, sobre aquelas teorias que falam acerca da existência da origem, né, da alma, não existência, da origem da alma. Existe a pré-existência, que diz que a alma, ela é incorporada, existe a pré-existência que diz que a alma, ela é incorporada no momento da formação da pessoa. Existe a pré-existência. Fala primeiro quais são, aí depois você Sim. pensa um pouquinho. Ok, são 3. A pré-existência, o tradicionismo. O tradicionismo diz que as almas, elas já existem e elas vão passando de pai para filho, e elas já existem em Deus, e elas vão passando também de pai para filho, que também fomenta a questão da hereditariedade, da questão da natureza, do pecado, né? E existe a terceira, que agora não lembro qual é, que diz que, não, mas eu lembro do conceito, só não lembro do nome, e o conceito dessa terceira é que a alma, ela é dada ao ser no momento da concepção ou do nascimento. Ok. Criação imediata. Imediata. Só para lhe ajudar. Obrigada. Mas tá bom, eu estou satisfeito com as respostas. Eu sei que você sabe. Né? Vamos passar um pouquinho agora para algo que tem sido aí uma dificuldade muito grande, né? Mas que tem sido vencido, claro, e você deve imaginar o que a gente vai falar, que é a martiologia, né? Pecado. Eu queria que você definisse o que é pecado. Pecado, no Antigo Testamento tem muitos nomes, mas eu me identifico mais com a denominação que tem no Novo Testamento, que é a Mártia. E pecado literalmente significa errar o alvo, falhar o alvo. E a Bíblia diz
em Gênesis 3, mostra como todo esse processo aconteceu, que está pautado na desobediência e na incredulidade do homem. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok, você já até começou a citar, mas eu quero que você me fale mais sobre a origem do pecado. Bom, quando nós vemos sobre o pecado, Satanás, começou com Satanás, ou seja, o orgulho e o egoísmo de Satanás, começou com o orgulho e o egoísmo de Satanás, e também a partir da incredulidade de Adão e Eva mesmo. O que eles fizeram? Eles desobedeceram a orientação do Senhor. E me fala um pouquinho sobre as consequências dessa desobediência, que também é chamada de quê? De guerra, né? Sim, a morte eterna, o desligamento ou o rompimento do relacionamento entre Deus e o homem, sofrimentos, doenças e a morte, essas todas são consequências do pecado. Ok. O crente peca. Peca muito. Nós pecamos. Bastante. Mas qual é a diferença? A diferença é Cristo, a diferença é o sangue de Cristo e a remissão que está à nossa disposição. Você pode definir, Ruth, para mim, graça? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Efésios, o capítulo 2 e o versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E misericórdia? Misericórdia, a palavra misericórdia, miser, significa miséria, e card vem de coração, que significa que Deus coloca o coração dele na nossa miséria todos os dias. Vamos falar um pouquinho sobre salvação. Me fala o que é salvação. Salvação é o resgate do pecador da perdição para uma vida de comunhão, uma vida restaurada e de intimidade com Deus. Essa salvação o crente que ele perde? Não. Se eu te disser que o crente perde a salvação, você vai acreditar? Não. Não? Não, porque a Bíblia, na qual eu creio, em Tito, no capítulo 3, bom, Tito tem essa mania de se esconder, né? Eu já vou achar. Tito, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Pronto. quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Existe um selo que só o Espírito Santo nos dá. Esse lacre não se rompe por nada e nem tem a ver com a quantidade de coisas boas que nós fazemos, não. É como Tito fala, a graça dele, o amor dele são suficientes para não perdermos a salvação. Crente regenerado, transformado, remido, salvo, Aleluia. não perde a salvação. Não perde a salvação. Mas o crente nominal vai perder o quê? Ai, Jesus, não dele. Muito bem. Tá bom. Mas eu queria que você definisse um pouquinho fé. Prefiro, mais do que as minhas palavras, definir a fé com Hebreus 11, 1, que diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de coisas que se esperam. Ok. E arrependimento? Arrependimento é a atitude daquele que deseja crer em Jesus. Arrependimento é a mudança de mente, é a metanoia. Ok. E conversão? O que significa conversão? Conversão, eu estou indo numa direção e eu me encontro com Jesus, ou Jesus me encontra, porque é a iniciativa dele, então eu preciso voltar. E a conversão é essa mudança de direção.
Estou indo segundo a minha vontade, segundo a vontade, os prazeres do mundo, e eu volto para viver segundo a vontade de Deus. E regeneração? Regeneração é o novo nascimento em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17, a Bíblia diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Justificação. Justificação é o rasgar da cédula que nos condenava como pecadores. É a declaração legal da nossa liberdade. Colossenses 2:14. Perfeito. E santificação? Santificação é o ato ou é um processo? É um ato, é um processo daquela pessoa que aceita Jesus, daquela pessoa que foi regenerada, justificada e busca se parecer cada vez mais com Cristo. Ok. E finalmente a glorificação. A glorificação vai acontecer quando o Senhor vir buscar. Não aconteceu ainda? Ainda não. Vamos aqui agora, ver um pouquinho das últimas coisas e nos encaminhar também para daqui a pouco encerrar o curso. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre qual é a condição da alma do crente e do incrédulo, diferenciando aí após a sua morte. Bom, Marcos 16 é um relato que nós conhecemos sobre o Lázaro e o rico, que mostram os estados de suas almas depois da morte. Depois que o crente morre, sua alma fica em estado intermediário, ou estado de descanso. Algumas pessoas dizem que dorme. Em João 11:11, o Senhor diz: nosso amigo Lázaro dorme, esperando o momento em que o Senhor virá buscar a sua igreja. E Mateus 25 também, a partir da a parábola das 10 virgens, nós vemos que o Senhor tem delícias para as pessoas para as pessoas, não, acho que delícias para as pessoas que de alguma forma perseveraram nele. Sim. E nós vemos o estado do ímpio num lugar sem a presença de Deus, com sofrimento, com dores. Okay. Você falou um pouquinho sobre o tal estado intermediário, descanso, e agora você falou sobre as delícias. Como é que ele vai usufruir dessas delícias se ele estiver descansando, dormindo? Não, as delícias é para depois. As delícias não ainda no estado intermediário. O estado intermediário é o estado de descanso, é isso que eu queria corrigir, o estado de descanso. Mas inconsciente? Consciente e apenas... Acordado? Apenas a matéria, não apenas o corpo, mas o espírito sim. Certo, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, senão a gente fica com uma pequena dúvida aí. Sim. Tá? Sim. Ok, então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a volta de Jesus. Será visível, pessoal, gloriosa, maravilhosa, e a Bíblia diz que todo o olho verá. Tem um texto que você lembra? Sim, tem Apocalipse 20 e Apocalipse 22 também. Vou falar um pouquinho sobre as teorias, são correntes, teorias que falam sobre o milênio. Você lembra? Sim. Consegue lembrar? Bom, existe o pré-milenismo, o amilenismo, o pós-milenismo. Na verdade, existem também os dispensacionalistas. Mas só sobre o milenismo. Sobre o milenismo? Sobre essas teorias do milenismo. Bom, o capítulo 20 de Apocalipse fala sobre o milênio. É a crença que Jesus ele vai voltar. O que diz cada um? O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Ok, vou começar pelo pré-milenismo, porque eu sou mais um pouco inclinada a crer. Tá. O pré-milenismo acredita que Jesus Cristo vai voltar. Satanás será solto, vão passar um período de 1000 anos, e aí depois Jesus Cristo novamente voltará para guerrear com ele, será derrotado, e aí virá a grande tribulação. O pós-milenismo quer a mesma coisa, só que não de forma literal, e diz que essa questão do milênio vai acontecer depois,
inclusive a frase pós-milenista, o amilenista não acredita, ele acha que isso não é literal, porém já acredita que já está acontecendo de forma espiritual. E me fala um pouquinho sobre o juízo final. O que é o juízo final? O juízo final é o momento em que Jesus Cristo virá e acontecerá o julgamento tanto dos cristãos e quanto dos ímpios. Ou daqueles que creram e daqueles que não creram, e para receber a tributação, né, daqueles que perseveraram e daqueles que não perseveraram. Ok. E o estado final do justo e do ímpio? Mateus 25 deixa muito claro, quando ele, né, e agora quero citar Mateus 25, quando nós vemos a parábola das 10 virgens, onde Jesus chama para a glória aquelas que perseveraram e manda para o inferno aqueles que não perseveraram. Você crê na existência de um lugar chamado purgatório? Não. Purgatório vem de purgar, que significa purificação, Okay. e não tem nada a ver com o que nós temos. Me fala um pouquinho sobre igreja. O que é igreja para você? A igreja é a comunidade de pessoas que creem em Jesus e o professam como único e suficiente Salvador. 1 Coríntios 12:3. E culto? Você podia definir e falar um pouquinho da importância dele para você? O culto é importante por causa da edificação do corpo. O culto é um momento onde existe uma liturgia, onde nos reunimos como cristãos e professamos Cristo para glorificar o nome dele. Você lembra da missão da igreja? A missão da igreja é glorificar a Deus promovendo o seu reino na terra. E suas funções, não sei se é a mesma coisa, sim, suas funções... Fazem parte da missão. Suas funções têm a ver com adoração, João 4:23, edificação própria, Atos 2:42 e Efésios 4:12, evangelização, Marcos 15:16, quando Cristo diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e ser batizado será salvo, e ação social, porque eu vejo a preocupação de Deus com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, Hebreus 13. Ok, então serviço, né? Serviço, trabalho. Bom, me diferencie rapidamente assim, igreja local de igreja universal. A igreja local é a junção de pessoas que creem em Jesus, o professor como único e suficiente Salvador, e se reúnem periodicamente para prestar cultos a Deus. A universal é a junção de pessoas que creem em Jesus, o professor como único e suficiente Salvador, e estão espalhados no globo terrestre inteiro. No espaço e Na terra. no espaço e no tempo também. Em todos os tempos, em todos os lugares. Ok. Você lembra da teoria da origem dos batistas? JJJ, Jesus, Jerusalém, João Batista, Jordão. Existe também a questão a teoria dos anabatistas, os que rebatizam, que surgiram no século XVI. E existe também os ingleses separatistas, né, que surgiram no século XVII, que não concordavam com a igreja anglicana, nem com o Estado, nem com a igreja católica. Tá. Eu queria que você agora distinguisse, ou tentasse distinguir, diferenciar uma igreja batista de uma outra igreja. O que é que distingue a igreja batista? A igreja batista é separada, existe separação entre igreja e Estado. A Bíblia é a única regra de fé e prática, batismo por imersão, o governo é congregacional e autonomia, a ceia é um memorial e sacerdócio universal de todos os santos. E numa igreja batista, como é que os assuntos são resolvidos, são discutidos? De forma democrática, em assembleia. Você ia falar uma outra palavra que é muito importante para a gente aí, que os pastores querem ouvir. Democrático congregacional. Eu acho que ela é até mais importante que a primeira, porque tem tanta democracia por aí, que na verdade não é. Sim. E a nossa principal característica é congregacional. Sim. É um pouquinho diferente, né? Sim. Congregacional e depois democrático. Sim. Tá bom, mas eu estou satisfeito. Pode me falar um pouquinho, quais são as exigências, as
condições para alguém se tornar membro de uma igreja batista? Os requisitos, vamos dizer assim. Para alguém se tornar membro da Igreja Batista... Qual o principal? Tem 4 principais, que a gente é exigente, né? Veja, não confunda, eu não quero que você confunda isso com as maneiras de se entrar na igreja batista. Sim. Tá? Eu quero que você me responda quais são os requisitos para ser membro de uma igreja batista. Primeiro precisa passar pelo discipulado, ser batizado. Mas antes do discipulado. Precisa crer em Jesus Cristo e o aceitar como único e suficiente Salvador, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crer será salvo, passar para o discipulado e ser batizado. Certo. Por aclamação. Certo. Agora eu quero que você me fale, para não confundir, né? Sim. Como é que se torna membro de uma igreja batista? Isso. Quais são as formas, as maneiras? Por aclamação, além do batismo, por aclamação. Que a pessoa que vem de uma outra denominação e aí demonstra de alguma forma disponibilidade, a igreja o recebe como membro, por transferência de uma igreja batista para outra igreja batista. Qual é essa transferência? Transferência como? Que jeito? Com carta de recomendação. E mais? E por reconciliação. Certo, agora eu quero que você fale um pouquinho sobre a aclamação. A aclamação. Você vai ser pastor numa igreja em Angola, né? Enviada pela igreja Nova Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. E aí você, né, tem algumas pessoas que estão lá frequentando, mas que ainda não são membros, mas vieram de outras denominações. E eu diria que vieram de denominações como a Universal, né, ou Testemunho de Jeová, talvez que, né, eles acharam que são evangélicos e tal, mas a pessoa acha, e daí como é que você vai fazer isso? Bom, existem algumas denominações, né, ou religiões que, apesar de atribuírem-se assim, nós consideramos como seitas, como batistas, e quando chega alguém que vem de uma dessas, precisa aceitar a Jesus, precisa se converter primeiro. E depois passa pelo doutrinamento, acompanhamento, discipulado, e aí sim, quando a igreja percebe que está em condições... Ou seja, você vai fazer isso, né? Você vai à igreja fazer isso. Isso. Ok. E se ele veio de uma outra igreja evangélica, mas que tem uma outra forma de batismo diferente, como é que você faria? Bom, primeiro... Que não é imersão. Pergunta essa foi difícil, né? Mas vamos lá. Você está querendo me pegar. Não. Absolutamente. Eu quero que você... Assim, primeiro é importante explicar que como batistas temos doutrinas e temos algo que nós seguimos e velamos por cumprir. Que é o quê? Discipulado. Sim. O acompanhamento. Não, e a sequência é o batismo? O batismo por imersão. A gente deixa isso claro. E tem que batizar mesmo. Isso, você acabou de responder, querido. É fácil. Foi a pergunta mais fácil do possível. E para sair ou ser desligado da igreja batista rotina, como é que faz? Quando a pessoa morre, é desligado do rol de membros. Por pedido de desligamento, quando a pessoa ou não gosta mais da igreja ou de outro lugar, ou vai viajar de alguma forma, faz um pedido e é desligado do rol de membros, por transferência, quando vai para outra igreja batista, e por desligamento, quando por acaso às vezes a pessoa dá motivos e é desligado do rol de membros. Ok. E em relação à disciplina, como é que se disciplina uma igreja batista? Nós temos 3 formas. formas. A formativa, que acontece periodicamente nos cultos, é um trabalho que o pastor, a igreja, o corpo diretivo faz. A corretiva, que acontece no gabinete pastoral e em algumas visitas. E a cirúrgica, que acontece quando a pessoa não demonstra um comportamento rendido, atitude de querer mudar e voltar para... Satisfeito. Qual deve ser a relação de uma igreja batista local com as suas outras coisas? Cooperatividade.
oração, ajuda Pode mútua. falar, pode falar. Oração, ajuda mútua. E que mais? É, Além das igrejas, com irmãs, com as associações, com as convenções, as instituições que dão apoio. Qual deve ser a relação de uma igreja batista com essas instituições? é comunhão, unidade. Você falou em participação, né? Participação, comunhão, unidade e participação. Você falou uma palavra muito séria. Oração, também, né? cooperatividade. Isso. E, inclusive no próprio financeiro também? Sim, existe a questão da cooperatividade, existe a questão da coleta de dízimos, que é feita a coleta de 10% do dízimo que é enviada para a convenção estadual. Existe a questão associativa, que é feita a coleta de 1 a 4% do valor que vai para a cooperatividade. E você pretende agir assim, quando você for pastor lá em Angola? Você vai seguir a mesma linha que a sua igreja, da qual você hoje foi recomendada, indicada para ser ordenada? Você vai andar nessa mesma linha também? Cooperatividade? Sim, mas assim, pastor, Angola também já não tem muito dinheiro, né? O negócio está numa crise terrível. Mas como Igreja Batista e seguindo sim esses princípios, vamos sim, porque a igreja subsiste com isso, sim. Tá certo. Você lembra quais são as instituições? Assim, só no âmbito regional, estadual, nacional, mundial, você lembra? São muitas, mas lembro de algumas. Por favor. A Ordem de Pastores Batistas do Brasil, Ordem de Pastores Batistas Paranaense, existe a convenção. Essa você citou lá em nível de pastores? Associações regionais. Aí depois tem o quê? As convenções. E aí tem níveis, né? Sim, estaduais, nacionais. Nacional, né? Sim. Ok, tá bom, querida. Você já falou do plano cooperativo, que é isso, né? Que você talvez não certinho. Ok. Bom, dízimo. Você até citou dízimo, né? O que é um dízimo para você? É para você, O dízimo é. Qual a importância que se dá a isso? O dízimo é uma linguagem simbólica para dizer para Deus. É uma linguagem de gratidão. Para dizer para Deus que reconheço que tudo que eu tenho não é meu e tudo que eu tenho vem dele. Então eu faço participante dessas coisas. Você é continuo de dizer isso? Fielmente. Ok. Eu agora queria só perguntar, que eu acho que eu acabei pulando um pouco, sobre ordenanças. Quantas ordenanças nós temos, né? 2, o batismo e a ceia. Sacramentos a gente não tem. Não. Se eu disser que a gente tem 2 sacramentos, você vai acreditar? Não. E eu vou dizer e vou provar que tem. Pastor Temístocles do Sacramento e Pastor Gilberto do Sacramento, lá no Rio de Janeiro. São 2 pastores batistas. Brincadeira. Só para. Ok. Estou satisfeito. Acho que não preciso perguntar mais nada disso aqui. Me fala um pouquinho sobre o que significa a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial para nos relembrarmos da morte de Jesus, sua ressurreição e nossa comunhão com Ele. Paulo diz, eu dou para vós aquilo que o Senhor também deu para mim. E quais são os tipos, então, de ceia? Existe a ceia livre, onde participam pessoas cristãs e não cristãs, desde que queiram. Existe a ultra livre, onde participam pessoas... Não, a ultra livre participam pessoas cristãs e não cristãs, desde que queiram. A livre participa pessoas da igreja e não da igreja. A ultra livre participa pessoas somente da denominação batista. E a ultra livre que somente pessoas da denominação local. Ultra restrita. Eu tenho certeza disso, não é? Tá bom, entendi. A cabeça de Nós ouvimos restrito. Sim, eu ultra restrita. Eu ia perguntar a você sobre teologia da prosperidade, mas eu vou perguntar sobre teologia não da prosperidade, teologia da libertação. Isso sim, você já ouviu falar, né? Já. O que você acha disso? Bom, eu gosto muito da
da raiz dela, principalmente na América Latina, mas ela foi tomando algumas proporções meio esquisitas mas enfim, mas ela tem a ver com a questão da libertação não apenas do corpo, mas também da alma. E a prosperidade, a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é bíblica, né? Porque ela é liberada por Deus. Deus promete abençoar o seu povo, principalmente porque Ele diz: se você me abençoar, se você me obedecer, se você andar segundo os meus mandamentos. Só que hoje o que nós conhecemos e vemos como teologia da prosperidade é dá 20 e Deus vai te devolver 40, e eu reprovo, não concordo, porque Deus não nos deve nada. Deus, o maior de todos os presentes que Ele nos deu foi Jesus Cristo, e se Ele quiser nos dar, Ele nos dá; se Ele não quiser nos dar, Ele não nos dá, e Ele continua sendo Deus. Tá, mas essa teologia da prosperidade tem se alastrado, disseminado por aí, você não? Não. Que é mais ou menos essa linha que você acabou de colocar. Sim. Né? A barganha, né? A troca, a negociação, a cobrança de Deus, eu determino, declaro e mando, não tem isso. Ok. Eu não posso pular isso aqui também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é Satanás. Satanás existe, e segundo João 8,44 diz que ele é o pai da mentira e é homicida, e um dos propósitos que ele tem é tentar o homem para poder desobedecer à vontade de Deus, distanciar-se do relacionamento e com você Deus. crê na possessão demoníaca nos dias de hoje? Sim, existe isso, até porque mesmo nós temos relatos bíblicos no Novo Testamento, vários, onde Jesus... Acontecendo isso com você presente, como é que você vai agir? Expulsar em nome de Jesus. O crente pode ficar possesso? O crente verdadeiro, regenerado, transformado? A Bíblia diz que onde existe luz, não existe a presença das trevas. Se é cristão, tem Cristo, não é possesso. Tinha, me fala agora um pouquinho, entrando em ética. Qual é a sua posição sobre a questão da homoafetividade? Ou dois homens se relacionando, duas mulheres? Qual é a sua posição? É um tema polêmico, mas é um tema que eu acho que a igreja deve tratar mesmo com bom, clareza, né? E argumentos científicos, bíblicos, emocionais, espirituais, enfim. Como defensora da dignidade humana, eu acho que todo ser humano merece respeito, todo ser humano mesmo, independentemente de sua cor, sua crença, sua nação, enfim, sua religião. Como cristã, como batista, eu discordo da prática, pois Romanos fala sobre isso e 1 Coríntios 6 também fala sobre isso, e Cristo reprova essa prática. E se eu creio em Cristo e creio na sua palavra, eu também reprovo, pois quando Deus criou o homem, Deus criou o homem, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16, que Ele criou uma mulher que lhe seja auxiliadora idônea, e se Ele quisesse fazer diferente, criaria um outro homem e não uma mulher. Okay, então com isso você é contrária à união então, de pessoas do mesmo sexo, né? Sobre o divórcio. Não sou a favor do divórcio, porque creio que Deus não concorda com o divórcio, até porque Deus tem sempre um jeito para aqueles que se colocam à disposição. Porém, casamento é feito por duas pessoas, e Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não tiverem em comunhão, se não tiverem o mesmo propósito, e há traduções que dizem se não tiverem o mesmo coração. E há situações, principalmente um pouco mais no âmbito ético, em que o melhor é a separação mesmo, porque às vezes o homem bate na esposa, ou o contrário. Ou seja, você vai, quando receber uma situação como essa, você vai avaliar segundo o contexto e segundo o que está em jogo. Mas como cristã e segundo o que é do coração de Deus, sou contra o divórcio. Ok. O que você acha do casamento, do sexo fora do casamento, antes do casamento? Sou contra. Sou contra porque, não só por ser contra, mas também porque sou exemplo vivo de espera. E as consequências, os benefícios, quando se espera, são muito maiores do que as consequências quando não se espera.
algumas perguntas aqui, mas eu considero relevantes dentro do que eu já ouvi e eu gostaria então de dizer que eu estou satisfeito, tá? E queria convidar o presidente, que é o nosso querido pastor Ednilson, não é Edenilson, Ednilson, perdoe, Ednilson. Está aí diante dos irmãos. Eu quero saber se algum pastor tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Por favor, meu irmão. Bom, diante da apresentação da nossa candidata, que ela foi em grupo 10, né? Eu vou parabenizar um pouquinho. Ok, então o irmão já trouxe como forma de proposta. Mais alguém? Irmãos? Então lembrando que o nosso irmão trouxe proposta, apoio para nós encerrarmos. Apoio. Ok, os favoráveis ergam de suas mãos. Eu vou pedir então para todos aqueles que não são pastores, só fiquem os pastores aqui para a gente deliberar. Muito obrigado. Muito obrigado.